Recentemente eu me dei conta de que eu tenho um problema. Nenhuma das atividades que eu tenho hoje dentro da minha rotina, eu de fato posso considerar como sendo um hobby. Eu lembro que quando eu era mais novo, tudo que eu fazia podia ser considerado um hobby, sem aquele compromisso de ser bom ou ruim. E eu lembro que eu acordava todo dia e eu simplesmente fazia as coisas. Eu lembro de ter jogado futebol, ter feito aulas de judô e até mesmo participado de um clube de xadrez. Além disso, eu cheguei a fazer danças tradicionais por um tempo, o que era algo muito comum para uma criança que nasceu nos anos 90 em Porto Alegre. Quando a gente chega ali na adolescência, até certo ponto a nossa vida é muito previsível. A gente sabe o que vai acontecer esse ano, no próximo, no seguinte e tudo mais. E nesse ponto, meio que a gente perde a previsibilidade quando esse período acaba. E vem essa espécie de ruptura na nossa vida. Quando toda aquela estrutura que você tinha à sua volta para de existir, você se depara com novas possibilidades na sua frente. O que é bom, mas muitas possibilidades vêm sempre acompanhado de muitas dúvidas. É nessa hora que a gente geralmente tenta pegar as coisas que a gente mais gosta de fazer e tenta tornar isso a nossa profissão, na esperança de ser nosso porto seguro para dar esses próximos passos. No meu caso, eu gostava tanto do universo de fotografia e de audiovisual que eu cheguei a cogitar fazer faculdade de cinema, mas acabei mudando de ideia e cursando a faculdade de design gráfico. O que minha defesa não é muito longe desse universo criativo, mas não é exatamente o hobby que eu tinha quando eu era mais novo. Isso permitiu com que eu não pegasse aqueles meus hobbies da adolescência e tentasse torná-los a minha profissão. Porque fazendo isso, eu acabaria perdendo a simplicidade deles serem apenas meus hobbies. Algo que eu gostava de simplesmente passar tempo fazendo e me dedicando a isso, sem precisar da aprovação de ninguém sobre a qualidade ou desempenho do que eu estava fazendo. Quando eu penso na minha relação com a fotografia antigamente, eu consigo lembrar que tudo era mais leve, tudo era mais experimental, tudo era um novo processo de aprendizado. Eu lembro de sair com alguns amigos que andavam de skate em Porto Alegre para fazer fotos, sair andando pela cidade, passar uma tarde inteira explorando por aí sem muito objetivo, apenas documentando tudo que os meus olhos poderiam ver. Na mesma época, eu me lembro que eu costumava fotografar alguns shows e festivais para conseguir entrar sem ter que ficar comprando ingresso e ver todos esses artistas de perto. A fotografia, ela sempre esteve presente na minha vida, mas eu confesso que nos últimos anos eu meio que me desconectei um pouco disso para poder focar em outros aspectos da minha vida, o que não necessariamente é um problema, mas esses dias eu me peguei questionando: quando que eu me desconectei da fotografia? Eu não acho que eu vou ter uma resposta exata para essa pergunta, nem hoje, nem amanhã, talvez nunca. E, sinceramente, eu acho que eu nem preciso ter uma resposta para isso. Contudo, só o fato de eu estar me questionando sobre essas coisas já foi o suficiente para eu me reconectar um pouco mais com esse universo. E é sobre esse aspecto que eu resolvi agir. E não tem nada mais clichê do que comprar uma câmera nova, mas foi um primeiro passo necessário, já que um tempo atrás eu tinha vendido a minha antiga câmera. Mas para esse novo momento, eu consegui um belíssimo upgrade por um preço justo nessa Fujifilm X-T2, semi-nova, assim como a sua lente 35mm f2, que também é da Fuji. A X-T2, mesmo não sendo uma câmera tão recente,
Quando a gente fala em questão de qualidade fotográfica, ela segue sendo incrível. E como ela é uma câmera mirrorless, ela é muito compacta, o que vai me permitir levar ela para todos os cantos sem muito estresse, o que é um dos meus principais objetivos nesse meu novo momento me reconectando com a fotografia. No final do dia, não adianta nada ter uma boa câmera guardada em uma gaveta dentro da sua casa. O início desse canal também é uma espécie de hobby. Eu não faço a menor ideia do que pode acontecer depois que eu começar com tudo isso. E tudo pode simplesmente não dar em nada e se resumir a alguns vídeos legais para eu ver no futuro e recordar. Mas se existe uma oportunidade para começar algo novo, por que não começar? Afinal, é só mais um hobby, e eles devem ser sempre leves e divertidos. Você confiaria numa câmera de praticamente 40 anos comprada às cegas pela internet? Como eu queria muito colocar as minhas mãos em uma Olympus e principalmente testar as lendárias lentes da Zuiko, resolvi arriscar.